Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A vida de Davi para nós é um exemplo na Bíblia de muitos pontos importantes. Eu quero focalizar aqui o fato de que Deus sempre fazia coisas acontecerem na vida de Davi. Uma delas, quando Davi andava fugindo de Saul, ele agiu pela lógica. O rei Saul domina. Ele é rei e domina, por designação de Deus, o país. Mas existe uma área indefinida no sul do país que é ligada ao deserto. Esta região, muito pobre, com poucas pessoas que moram lá, eu conheço bem, porque pertence à tribo de Judá. É uma região onde dificilmente o rei Saul vai ter soldados para mandar para lá. E ali eu posso ficar tranquilo. Porém, eu vou ter que lutar pela sobrevivência. É uma região onde tem muito pouca água, é uma região de deserto, não tem plantações, não tem muita comida, a comida é rara. E assim eu vou ter que lutar pela sobrevivência. Davi deve ter ficado naquela região que chama Carmelo também. A gente não deve confundir com o Monte Carmelo, lá em Haifa, mais ao norte, que pertencia a Israel, ao reino de Samaria. Esse Carmelo no sul era uma região ao sul de Judá, onde morava a descendência do Calebe. E aquele homem chamado Nabal era um descendente de Calebe. Era um fazendeiro da região que praticamente monopolizava todos os recursos naturais que havia na região. Ele tinha um grande rebanho, muitos homens que trabalhavam para ele, rebanho de ovelhas, cabras e ovelhas. Ele utilizava todos os pequenos tufos de capim ou de mato que havia ali para que o seu rebanho comesse. E num local de pobreza, ele era rico em relação aos outros que moravam ali. O Davi se colocou na região do deserto e saía com seus homens todos os dias para caçar. Caçar o quê? Caçar lagarto, cobra, qualquer bicho que havia, para poder comer. Era uma luta pela sobrevivência a cada dia. E o Davi entendeu de não mexer com aquele homem, porque o homem estava na dele. Era um fazendeiro e cuidava do seu rebanho, e Davi não tinha nada contra ele. Mas depois de aproximadamente um ano, era um bom tempo, em que Davi já estava por ali com seus 400 homens. Davi era líder naquela época de um bando considerado foragidos e terroristas e pessoas à margem da sociedade. Davi era tido assim e era líder daquele grupo de 400 homens. A fome que eles passaram, as dificuldades para a sobrevivência, foram um instrumento que Deus usou para impor a liderança de Davi. Quando havia pouca comida, tinham que dividir. Davi estabelecia o critério. Não era de quem chegava primeiro, quem gritava mais ou quem metia a mão no prato em primeiro lugar. Davi estabelecia algum critério. Todos tinham que obedecer, todos tinham que conviver, todos tinham
que desenvolver a convivência. Isso era fundamental. Este grupo de gente atrapalhada, de foragidos da sociedade, se tornou o núcleo do futuro reino de Davi. É bom a gente entender isso. Meu irmão, a dificuldade que você passa hoje é a escola de Deus para o que Deus tem preparado para você amanhã. Ali naquela região, digamos assim, que Davi tenha ficado por volta de 1 ano ali, foi muito tempo lutando pela sobrevivência, passando fome, necessidade, mas liderando aqueles homens para tudo que era necessário. Davi aperfeiçoou a sua liderança. Davi aperfeiçoou o trato com os seres humanos ali e se tornou um líder de um grupo contido, um grupo de 400 homens famintos, mas que conseguiam dizer não a certas coisas para manterem a unidade do grupo. Aquilo foi fundamental. Não é na fartura que a gente desenvolve a vida espiritual, é na dificuldade, na luta, no meio da enfermidade, tendo que lidar com parentes difíceis, perseguição, problemas na igreja, gente que quer dominar a igreja. É assim que a gente desenvolve as virtudes cristãs, em meio a dificuldades. E foi assim que Davi se tornou líder daquele grupo. Mas, passado um certo tempo, Davi imaginava que já fosse conhecido daquele homem Nabal e mandou alguns homens seus, alguns do seu grupo, para pedirem: o seu Nabal, o senhor está tosqueando as ovelhas, fazendo festa, matando ovelhas, é uma época de festa, então o senhor poderia dar alguma coisa para nós, porque afinal de contas nós somos vizinhos aqui, estamos querendo viver muito bem e em paz com o Senhor, então o senhor pode nos dar alguma coisa? O Nabal deve ter pensado o seguinte: se eu começar a dar para pedinte, daqui a pouco não vai parar mais essa pedição. Eles não vão parar de pedir coisas e eu acho que é melhor cortar pela raiz. Desde o início eu vou dizer que não tenho muito papo com eles, não vou dar nada para não acostumar mal. Você entende? O raciocínio deve ter sido por aí. E ele disse: eu não vou dar nada não. E disparatou com aqueles homens, ou seja, tratou mal, tratou de qualquer maneira. Eles podem até ter aumentado para Davi quando relataram o assunto. O fato é que eles relataram uma situação ruim demais, que o homem foi bravo, que xingou Davi, que disse que não ia dar nada. Isso despertou a ira de Davi. Davi disse: eu já estou aqui com esses homens, passando fome, perseguido pelo rei, considerado um bandido marginal no meu país. Já não tenho muito a perder, eu vou matar esse homem, tomar tudo que é dele, vou tomar essas ovelhas todas. Hoje à noite, faça-me Deus o que quiser se eu não matar todos os homens da casa do Nabal hoje ainda. E vamos lá, homens, cada um pegue sua espada, sua arma, vamos partir para cima do Nabal e dar uma lição nele. Davi iria matar toda aquela gente. Davi já tinha matado muita gente, era um homem de guerra. E não seria muito para Davi matar mais aquele grupo. Mas acontece que Deus estava dirigindo as circunstâncias e o inesperado aconteceu. A própria esposa do Nabal, que era uma mulher virtuosa, Abigail, que sabia quem era o Davi, tomou a dianteira, arranjou tudo que ela tinha em casa de comida e mandou para Davi. Não era suficiente para um grande banquete, mas era um quebra-galho. E ela mandou para o Davi, ela mesma foi entregar e se prostrou, ajoelhando-se diante de Davi, se humilhando e pedindo que Davi reconsiderasse aquela decisão, que entendesse a situação. O Davi recebeu aquilo como uma palavra de Deus e viu que era Deus quem estava usando aquela mulher sensata, sábia, chamada Abigail. Era uma mulher muito inteligente, sensata, muito sábia, que Deus usou para despertar
a consciência de Davi. E ela usou alguns argumentos interessantíssimos. Ô Davi, você tem promessa de Deus que vai ser rei. Se você matar gente para aqui, para colar indistintamente, depois você vai manchar o seu currículo. Então, considere isso e veja que eu errei também com meu marido, mas agora nós estamos querendo ajudar e tal. Davi entendeu aquilo como vindo de Deus e aceitou e ficou naquilo mesmo e continuaria naquilo mesmo se Deus não fizesse mais coisas acontecerem. Mas acontece que Deus fez as coisas acontecerem. Dali a 10 dias, o próprio Deus fez com que o Nabal morresse. O Nabal morreu dali a 10 dias. E o Davi ficou conhecendo a Abigail, que era bonita, era uma mulher agradável, inteligente, toda virtuosa. Davi pensou, ela é viúva, eu posso ter o direito de casá-la. Mandou convidar, mandou os homens levarem a mensagem. E ela entendeu aquilo como um chamado de Deus para assessorar aquele homem de Deus. Veja que interessante, ela que era uma mulher de digamos, um beberrão, um homem rude, que só a maltratava, ficou livre do casamento com aquele homem e ela foi junto com Davi para assessorar a Davi, sabendo que Davi seria rei. E de fato, ela deve ter ajudado muito. A Bíblia não conta detalhes, mas ela deve ter sido muito útil na companhia de Davi para o trabalho que Davi tinha que realizar. Vamos procurar entender. Davi iria perder a cabeça mais uma vez, mas o Senhor colocou uma Abigail no caminho dele, fez as coisas acontecerem. Davi foi muito ajudado, certamente, pela Abigail. Muita coisa mudou na vida de Davi com a vinda da Abigail, que era sensata. A Bíblia diz que ela era sensata, virtuosa e era bonita também, uma mulher de boa aparência. Tudo isto ajudou muito a acalmar o coração de Davi, que estava sendo preparado por Deus para ser um rei, um grande rei, um rei de glória. Meu irmão, Deus está preparando você para o melhor. A crise de agora, a dor no seu coração, a enfermidade que você está passando, esse problema de relacionamento que você está passando, tudo isto é passageiro e faz parte do currículo de Deus para preparar você para o que há de melhor. Deus está preparando você como uma Abigail para o que tem de melhor depois. Deus está preparando você, meu irmão, como um Davi para o que há de melhor depois. Então não reclame da vida, não se exaspere, não queira desforrar em cima de ninguém, não queira julgar ninguém, nem fazer violência com ninguém. Evite de falar mal de obreiros na obra de Deus. Não se precipite com a sua boca, com atitudes. Entenda a dor, o problema e a luta que você está passando agora. É Deus preparando você para o que tem de melhor depois. Entenda isso, meu irmão, minha irmã.